Meus irmãos, a graça e a paz. Eu quero fazer uma leitura aqui do texto bíblico, seguindo uma série de exposições sobre o livro de Apocalipse. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, de todas as cartas às igrejas da Ásia que eu fiz exposição, esta daqui é a mais severa. Jesus ele não vai fazer nenhum elogio à igreja de Laodiceia, nenhum, absolutamente nenhum. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim era uma opinião falsa. A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. e era uma cidade importante pela sua localização. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era uma cidade da tolerância, e a igreja também se tornou uma igreja tolerante. Crentes frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo, descuidados. E essas pessoas pensavam que eram pessoas boas, estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa porque tinha membros ricos. Então a religião deles não passava de uma simulação. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características. Ponto 1. Era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Era uma cidade que os habitantes eram arrogantes por causa da riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Segundo ponto, era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial que era famosa no mundo inteiro, e a cidade era orgulhosa por causa da roupa que produzia. O terceiro ponto, era um centro médico de importância, tinha uma escola de medicina famosíssima ali, né? E o quarto ponto, o centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. Nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Só que as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. E qual é o diagnóstico que Cristo vai fazer dessa igreja? Bem, primeiro, Jesus identifica a falta de fervor espiritual dessa igreja. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais: um coração ardente, um coração frio e um coração morno. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalo nessa igreja. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, não havia heresias, não havia pecado de imoralidade nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, apática. A igreja era acomodada. Então o problema da igreja não era heresia, mas apatia. Muitas pessoas hoje, irmãos, elas fogem do fervor com medo do fanatismo. Só que fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é algo irracional, estúpido, né? Jonathan Edwards disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Então muitas pessoas hoje têm medo dessa questão do entusiasmo. Mas entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo.
Jesus identifica que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. É melhor ser frio do que ser morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A queixa que Jesus fazia contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem a consciência de sua completa falta de vida moral é muito mais fácil de ser ajudado que outro alguém que se diz cristão, mas na verdade não tem vida espiritual. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser. Então, ser morno é ser cego, a sua verdadeira condição. Outro ponto que Jesus identifica é a autoconfiança da igreja. Eles diziam sobre a autoconfiança que são confiantes, mas era algo falso. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Então, muitos no dia do juízo vão estar enganados. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Então, a igreja disse, não precisamos de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, essa congregação de Laodiceia era assim de frequentadores presunçosos. Pessoas que, sou rico, estou abastado, não preciso de nada. Eram pessoas que tinham condição, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico, bancário e comercial. E esse orgulho de Laodiceia era contagioso. Os cristãos contraíram a epidemia. Você vê que os membros da igreja tornaram-se convencidos e vaidosos. Ao invés da igreja influenciar fora, foi fora que influenciou a igreja. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem. Mas Cristo teve que acusar eles de cegos, mendigos e nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar de seus pós frígios e nus apesar de suas fábricas de tecidos. São mendigos porque não têm como comprar o perdão de pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentar diante de Deus. E são cegos porque não conseguem enxergar sua pobreza espiritual. Outra coisa, Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Você só vomita o que você ingeriu, só joga para fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Então, é algo terrível isso. Nós fomos salvos para nos deleitarmos em Deus, sermos servos de Deus, filhos de Deus, herdeiros, meninas dos olhos de Deus. Mas quando a gente perde, irmãos, nosso fervor, nosso entusiasmo, nós provocamos náuseas no nosso Salvador. Cristo, ele repudiará totalmente aqueles que têm uma fé apenas nominal. Pessoas que falam, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, como na linguagem que a maioria usa aí. Eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, mas tenho uma vida totalmente contrária à palavra, não vivem em obediência à palavra de Deus. Cristo vai repudiar essas pessoas. E o que é que Jesus fala com a igreja? Cristo primeiro se apresenta à igreja como mercador espiritual. Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens. Mesmo sendo soberano, criador, ele dá conselhos. A suficiência está em Cristo. A igreja se julgava autossuficiente, mas eles precisavam entender e eles deveriam encontrar suficiência em Cristo. O que é que ele diz? Aconselho-te que compres de mim. Olha o conselho. Aconselho-te que compres de mim. Então, Cristo se apresenta à igreja, porque os produtos dele são essenciais, como um mascate espiritual. Há notícias para esses mendigos, cegos e nus. São pobres, mas Cristo tem ouro. Estão nus, mas Cristo tem roupa. São cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Então Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimenta branca para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. E o que é que Cristo oferece? O ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Então, Cristo está conclamando esses crentes a não confiar em seus bancos, em suas fábricas, em sua medicina. Ele chama esses crentes a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar nossa cegueira. Cristo também, verso 19, Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Olha o que ele diz: eu disciplino e repreendo a quantos amo. Ser, pois, zeloso
e arrepende-te. Olha o que é que Cristo está dizendo a respeito da disciplina, da repreensão. Muitos falam, Deus é amor, e não querem repreender, não querem disciplinar. Veja bem, quando nós temos um filho e nós amamos o nosso filho, nós castigamos, nós repreendemos o nosso filho, mesmo porque nós gostamos do nosso filho. É isso que nós temos que fazer. A mesma coisa é Deus com seus filhos. Deus corrige o que ama. Pena que a maioria dos analfabetos bíblicos, dos evangélicos do Brasil, acham que exortação e repreensão é coisa ruim. Por quê? Falta de ler as escrituras. Então, quando ouve uma mensagem de exortação, fica de bico, fica contra você, diz que você quer ser melhor, que você quer ser santo, mas nós sabemos que isso é o evangelho. Isso de fato é amor, porque eu amo meu irmão, não quero ver ele lá caído, jogado lá, ou ele ir para o inferno, Então, o amor é o amor verdadeiro, o amor genuíno é o amor que confronta o pecado. E ele fala sobre arrependimento. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparência, de faz de conta, de mornidão, entendeu? No céu, meus irmãos, não haverá hipócritas, certo? Não haverá hipócritas. Cristo convida a igreja para a ceia, uma comunhão com ele, Então, outra coisa, que as pessoas falam aqui, esse que estou à porta, esse texto aqui não é usado para ímpio, é usado para a igreja, certo? Então não tem nada a ver, esse que estou à porta, abra a porta do seu coração, não existe isso. E aqui é uma triste situação, porque Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora, a igreja não tem comunhão com ele, a igreja não tem comunhão com eles, entendeu? Então isso aqui não tem nada a ver com, pecador, abra seu coração, não tem nada a ver. Um convite para cear, aqui no versículo 20 nós já estamos. Então, que ele possa nos convidar a vir e a cear com ele, E que ele deseje participar da nossa humilde mesa, cear conosco. Isso é algo tremendo, O hóspede transforma-se em anfitrião. Não somos dignos que ele fique embaixo do nosso teto, ele ainda vai sentar-se à nossa mesa. Como é isso? Somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E qual é a promessa que Cristo faz à igreja? Aí no versículo 14, que ele diz: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E estamos agora no 21. Ao que vencer, lhe concederei que se... Leu 14, estou lendo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo é o amém e a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja marcada pelo ceticismo, incredulidade, intolerância, Jesus se apresenta como amém. Ele é a verdade. O diagnóstico que ele faz da igreja é verdadeiro. Esse apelo que ele faz, essas orientações que ele dá à igreja, isso deve ser levado a sério. As promessas que ele faz à igreja são promessas confiáveis. Não é como as promessas que as pessoas fazem hoje. E Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. São falsos profetas. Essa que é a grande realidade. E ele cumpre o que diz. Ele não é inconstante. Certo? Então, para uma igreja morna, inconstante, Cristo se apresenta como aquele que é preciso, confiável. Entendeu? Jesus tem autoridade para tornar a promessa realidade. Cristo é o princípio da criação de Deus. Jesus é aquele que é a origem da criação. Como ele deu ordem ao caos do universo, ele pode arrancar a igreja do caos espiritual. E por último, Jesus ele tem o poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas de justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas temos também a promessa que excede em glória todas as outras promessas ao vencedor. Reinaremos com ele, assentaremos em tronos com ele, que o trono é símbolo de conquista e autoridade. Só que a história não termina aqui. No capítulo 4 de Apocalipse, vamos passar da igreja sobre a terra à igreja no céu. Os olhos de João são arrancados dos companheiros em tribulação para o trono do universo. Diante desse trono estão querubins, os anjos, a igreja glorificada. O livro da história está nas mãos do Cordeiro e nenhuma calamidade pode sobrevir à humanidade enquanto Cristo não quebrar os selos. Além disso, os ventos do juízo não recebem permissão para soprar sobre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. A segurança da igreja está garantida. Então, depois de combatermos aqui o bom combate, completarmos a nossa carreira, emergeremos da grande tribulação e não mais sofreremos. Iremos nos juntar à igreja triunfante, na grande multidão que ninguém poderá contar, vinda de toda nação, tribo, povo e língua, e ali estaremos com eles perante o trono de Deus. Ali nossas lágrimas serão enxugadas
e nós iremos depositar nossas coroas diante do trono e iremos adorar aquele que é digno para sempre. Possa Deus nos ajudar a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoe.